E para a prova de 3 km? Meus tiros de 300 estão saindo a pace de 3,15. Quanto será que sai na prova de 3 km? Essa foi a pergunta do Annie Edson Teles. Ele perguntou isso no conteúdo, num dos conteúdos recentes aí, no qual eu intitulei 5 km. Saiba como descobrir seu ritmo de prova avaliando apenas o pace dos tiros de 200 e 300 metros. E a thumbnail está escrito: o pace dos tiros dizem muito. Esse conteúdo foi bem legal, né, bem interessante, que eu comentei a respeito desse detalhe. E eu vou fazer questão de responder. Eu já respondi para o Annie Edson, mas eu vou fazer questão de fazer esse conteúdo bem rápido, né, para esclarecer um ponto. Que na realidade você até pode ter uma noção, só que é sempre válido a gente revitalizar. Cara, quanto maior a distância, mais lento você vai correr, obviamente. Quanto menor a distância, mais rápido a gente vai correr. Levando em consideração isso e a argumentação que eu embasei no conteúdo, eu vou falar alguns números aqui que eu respondi para o Annie Edson. Ele quer saber qual seria o pace dele nos 3 km, levando em consideração que ele tem um pace de 3,15 nos tiros de 300. Eu fiz algumas continhas e é isso que eu vou falar rapidão neste conteúdo de Everson HMS. Se você não acompanha Everson HMS no Instagram e no Telegram, tá perdendo muito conteúdo top, tá com dicas incríveis por lá. E os meus agradecimentos também à Botica Raízes, ao Zé, ao Marciel, que me dão total suporte nas academias também na minha cidade, ao Dr. Gustavo, ao Whitley Lopes, ao Dr. Marcos Eduardo Giacomini, também são profissionais incríveis. Se você estiver precisando se recuperar de alguma lesão, os caras são bons, entendeu? O mais rápido possível, não perde pelo passado. E a Botica Raiz também você tem suplementação para o Brasil inteiro e ainda tem benefício, hein, se falar que viu em Everson HMS. Cara, é o seguinte, se você assistiu o conteúdo, se não assistiu, aconselho a assistir. Vou deixar no card. Mas, quando se fala de correr 3 km, o que a gente tem que levar em consideração? Justamente o que eu disse no início desse conteúdo, né, na abertura. 3 km são 2 km a menos do que 5, óbvio. Então você vai conseguir manter um pace melhor nos 3 km do que nos 5 km. Uma prova disso, se você está acompanhando a Diamond League, você percebe que os atletas, até mesmo, não só com os atletas de nível mundial, mas isso acontece com todo ser humano, mas é só para exemplificar. Os caras que correm os 3.000 metros consegue, cara, segurar um pace de 2,19. Isso é uma coisa assim, surreal, sabe? Agora, os caras que correm os 5.000 metros, o máximo que consegue é segurar um pace ali de 2,29, de repente ali estourando uns 2,28 abaixo, né, de 2,30 por km. Então, isso já é mais um dos sinais de que sim, a gente consegue correr mais rápido. Por mais que você esteja fazendo os seus treinos de 3.000 metros, de 2.000 metros, na mesma velocidade dos 5.000 e ache que está normal, não tá. Você poderia fazer mais força nos seus treinos de 2.000 e de 3.000. Ah, Everson, mas eu estou cansando. Beleza, você está cansando, mas você ainda não desenvolveu uma percepção de esforço aguçada neste ponto, porque não faz sentido. Se a gente diminui a distância, a gente tem que correr mais rápido, a gente tem cacife para isso. Se a gente aumenta o tempo de descanso, a gente também consegue correr mais rápido. E é também sobre isso que eu vou falar. Então, até para não deixar o vídeo muito longo, é o seguinte. Qual foi a continha que eu fiz? Vou falar o meu exemplo. O que eu pensei? Eu sei que atualmente estou segurando o pace de 3,20 por km no 5K. Se eu for correr 3K, eu vou conseguir segurar ali um pace em torno de 3,12, 3,13, talvez 3,10. Não fiz teste de 3K ainda no momento, mas é isso aí mais ou menos que eu vou segurar mediante os tempos que eu tenho nos dias passados aí. E aí o Annie Edson falando aqui, ó. E para a prova de 3 km, se os meus tiros de 300 estão saindo na pace de 3,15, quanto sai nos 3 km? Então vamos analisar o seguinte. Se fosse o caso dele querer saber quanto sairia nos 5 km, o que eu iria falar para ele? Cara, se você estiver descansando, fazendo um descanso curto nos seus tiros, é interessante que você aumente uns 30 segundos
acima do seu pace nos tiros. Possivelmente, essa daí vai estar mais ou menos no seu pace de prova no 5K, se fosse o caso. Se ele estiver descansando um pouco mais, eu tenho ciência de que ele possivelmente está correndo mais rápido, está fazendo um pace mais rápido. Então eu falaria para ele, cara, você aumenta aí uns 40 segundos, né, do seu pace, que aí vai estar girando em torno daquilo a distância de 5K. Mas como a gente está falando de 3K, o que eu fiz? Eu diminuí uns 5 segundos, ou seja, eu estou dando aqui de sugestão para ele aumentar 25 segundos acima desse pace de 3:15. 25 segundos levando em consideração que ele esteja fazendo um descanso curto nos tiros de 300 metros. Porque se está fazendo um descanso curto, ele não consegue correr com tanta velocidade como ele correria se ele estivesse fazendo um descanso um pouco mais longo. Então, exemplificando, se ele está fazendo com um descanso curto, por exemplo, 50 segundos de pausa nos tiros de 300, 45 segundos de pausa, e ele está segurando o pace de 3:15, ele aumentando 25 segundos nesse pace, que vai dar 25, 35, que vai dar um pace de 3:40, possivelmente o que ele aguenta segurar nos 3 km é 3:40 por quilômetro. Esse pace. Agora, se ele estiver fazendo um descanso um pouco maior, sei lá, de 1 minuto e 15, de 1 minuto e 10, 1 minuto e 20, focando um pouco mais em velocidade, e ele estiver fazendo esse mesmo pace de 3:15, então pera lá, agora o pace dele nos 3 km não vai mais ser de 3:40, ou melhor dizendo, não é de 3:40. O pace dele nos 3 km está girando em torno de 3:50. Por quê? Porque a gente aumenta mais 35 segundos e não apenas 25. Entendeu? Então, é tudo uma correlação. Não sei se você está conseguindo entender esses números. Se não conseguir entender, escreve nos comentários aí que eu tento explicar de uma forma melhor. Mas eu escrevi lá tudo certinho no detalhe para ele no vídeo que eu disse aí. O pace dos tiros dizem muito. Assiste lá o vídeo, vê nos comentários o que ele escreveu. E é basicamente isso. Então, no geral, o que você tem que pegar, cara? Se você está correndo 1.500 metros, você tem que ter um pace melhor do que nos 3.000 metros. Por quê? Porque vai durar menos tempo. Você aguenta segurar uma velocidade mais forte. Se você está fazendo 5K, você tem que correr mais forte do que o pace de 10 km. Não faz sentido nenhum você fazer com o mesmo pace. Você está perdendo a evolução, você está perdendo performance, de bobeira. Então é ajustar o mindset para se ligar nesse detalhe. Hoje à noite, live de Everson HMS. Focado, centrado. Hoje para tudo sempre.